Bom dia, turma 2001. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, aguardando o nosso retorno aí, né? A data de hoje, dia 9 de junho de 2020, nós estamos entrando no capítulo 18 do livro de vocês, O Espaço do Cidadão, entrando hoje diretamente na população economicamente ativa. A população e os setores da economia. A população que exerce atividade remunerada constitui a população economicamente ativa de um país. Os desempregados, desde que estejam à procura de emprego, também fazem parte dessa população economicamente ativa. As crianças, de modo geral, as donas de casa, os aposentados e os idosos que não trabalham constituem o grupo do chamado população economicamente inativa, tá? População economicamente inativa e aqui ativa, que estão trabalhando e que não estão trabalhando, né? Aqui nós temos a pirâmide, né? Pirâmide etária mostrando a expectativa de vida. Nós temos os homens, as mulheres. Aqui eu tenho os idosos e eu tenho uma população aqui, ó, economicamente ativa, que ela está atribuída aos adultos, né? Então, essa daqui é a população economicamente ativa. A população economicamente ativa de um país se distribui em 3 grandes setores de atividades: o primário, o secundário e o terciário. Vamos falar sobre o setor primário. É o conjunto de atividades econômicas que produzem matérias-primas, implica geralmente na transformação de recursos naturais em produtos primários. Setor primário. Muitos produtos do setor primário são matérias-primas levadas para indústrias a fim de serem transformadas em produtos industrializados. Matéria-prima, produtos industrializados. O setor primário, ele abrange a pecuária, silvicultura, caça, pesca, agricultura, mineração. Agora vamos falar da pecuária. A pecuária é a arte ou conjunto de processos técnicos usados na domesticação e produção de animais com objetivos econômicos. A pecuária intensiva. A pecuária intensiva, ela utiliza recursos tecnológicos avançados, tais como gado confinado, reprodução através de inseminação artificial, controle via satélite, dentre outros, né? Ou seja, há um controle aqui sobre essa criação. A pecuária extensiva, desenvolvida em grandes extensões de terras, com o gado solto, geralmente sem grandes aplicações de recursos tecnológicos, investimentos financeiros, nem recursos veterinários importantes. Pecuária. Aqui nós vemos na identificação eletrônica, inseminação artificial, mostrando que atualmente a pecuária ela utiliza recursos tecnológicos avançados. Exploração das florestas, né, que nós estamos vendo a exploração, né, ó. Aqui nós estamos observando os mapas mostrando, vamos observar a questão do Brasil, né, vamos estar aqui, a questão do Brasil, né, que vem acontecendo. Então, vegetação original do mundo, né? Mas nós vamos colocar a nossa atenção especial na questão do Brasil. Isso é 2006, tá?
2006 para 2020 agora, nós já sabemos que isso aqui aumentou e muito, né? Que está de uma forma descontrolada. Exploração das florestas. Para preparar a terra para o cultivo agrícola, é preciso retirar sua cobertura vegetal natural. Em muitas áreas de novos cultivos, utiliza-se o fogo para isso. Isso causa devastação no espaço natural e reduz as florestas do mundo. Exploração das florestas, né? Agora com as queimadas. Desmatamento agora na Europa. A Europa é o continente onde ocorreu maior devastação de floresta. De início, a devastação ocorria em zonas que margeavam mares e rios. O desenvolvimento dos meios de transporte expandiu o processo de destruição, pois ampliou as possibilidades de produção em áreas distantes dos centros de consumo. Desmatamento no Brasil. A maior destruição ocorre na Amazônia. São derrubadas, em média, mais de 10.000 km² de floresta por ano. E, com certeza, os dados hoje totalmente diferentes em 2020, né, que está acontecendo de uma forma desordenada, sem uma fiscalização, sem uma preocupação. Silvicultura. Entende-se por silvicultura o ato de criar ou desenvolver povoamentos florestais, satisfazendo as necessidades de mercado. Então, entende-se o ato de criar, desenvolver povoamentos florestais, né, satisfazendo as necessidades do mercado. Como isso? Então, para compensar os efeitos do desmatamento, em alguns lugares pratica-se o cultivo organizado de espécies de florestas, ou seja, floresta replantada, sobretudo árvores, processo esse chamado de silvicultura. Então, aqui nós estamos vendo esse processo, né? Primeiro, no início, né, preparo do solo para o plantio. Depois nós temos o 2, que é o plantio. Cada hectare recebe 1.333 mudas. Aqui nós já vimos o número 3, né? As árvores adquirem até 8 metros de altura, né? Até 8 metros. E depois nós vimos aqui a colheita. Entre 6 a 8 anos, as árvores estão prontas para extração. Então, olha que processo, né? 6 a 8 anos, a árvore já pode ser extraída novamente, ou seja, é um processo lento, mas que pode ajudar, que ajuda muito, se for bem feito, né? Se for levado a sério. A multifuncionalidade da floresta replantada, no caso dessa que nós vimos aí. Qual a função dela? Ela tem a função social, ar puro e lazer, e a função ambiental, né, que é preservação dos solos, conservação da água, regularização do ciclo hidrológico, armazenamento de carbono e proteção da biodiversidade. A função econômica, que o acento está errado, tá? A função econômica, acento circunflexo aqui, produz matéria, né? Produz matérias e frutos e gera emprego e riqueza. A função econômica dessa floresta replantada. A pesca consiste na extração de organismos aquáticos para diversos fins, tais como a alimentação, a recreação, pesca recreativa ou pesca desportiva, a ornamentação, né, captura de espécies ornamentais ou para fins industriais, incluindo a fabricação de rações para o alimento de animais. Aqui nós temos a indústria, né, a indústria da pesca.
A atividade pesqueira ela é uma das mais antigas práticas dos povos do litoral do Brasil, sendo responsável pelo fornecimento de proteína animal e fonte de renda para uma importante parcela da população. A mineração. A mineração ela consiste na extração de recursos minerais que são transformados em matérias-primas para o desenvolvimento de diversos produtos, desde os mais simples até os que agregam muita tecnologia. Os impactos da mineração. Alguns métodos de exploração dos recursos minerais ao longo do tempo mostram-se predatórios e degradantes ao ambiente. As minas de extração de minérios provocam perda da vegetação e erosão do solo. O uso de substâncias químicas podem contaminar o solo. A agricultura. O prefixo agro tem origem no verbete latino agro, que significa terra cultivável ou campo. A agricultura. A agricultura é o cultivo de espécies de plantas. Finalidades: produção de alimentos, energia, matéria-prima para roupas, medicamentos, né? Então, é matéria-prima tanto para roupa, medicamentos, então, né? Alimentos. Agrosiste, tradicional, moderno e alternativo. Vamos comparar os três, o tradicional, o moderno e o alternativo. Os tradicionais é a utilização da tração animal, trabalho humano, tecnologia mínima ou ausente. Exemplo: pastoreio nômade, sistema de roças, agricultura de jardinagem e planteio. Grande parte da produção destinada ao mercado interno e subsistência. Então, as tradicionais, né? Grande parte da produção destinada ao mercado interno e subsistência. Os modernos, a utilização de tecnologias, né? Adubos, transgênicos, maquinários agrícolas, emprega menos mão de obra que os agrossistemas, né? Tradicionais. Então, emprega menos, por quê? Emprega menos mão de obra porque tem a utilização de tecnologia, né? Aqui nos modernos já entra essa tecnologia, certo? Grande parte da produção abastece o mercado externo. Alternativos. Procuram minimizar os impactos ambientais. Olha agora os alternativos. Não utilizam insumos químicos. Também são chamados de sistemas ecológicos, orgânicos e sustentáveis, destinado principalmente para o mercado interno. Agora, nós vamos falar do setor secundário. Falamos até aí do setor primário. Agora, entrando no setor secundário, abrange as indústrias de beneficiamento, construção civil e transformação. O setor secundário, tá? Nós estamos vendo a questão de indústria, né? Beneficiamento. Indústria de beneficiamento consiste em transformar um produto para que possa ser consumido, como descascar cereais ou refinar o açúcar. De beneficiamento. De construção. Utiliza diferentes matérias-primas para criar um novo produto, como a construção civil. Transformação. Ela emprega sistemas com diferentes graus de sofisticação nas atividades de reelaboração de uma matéria-prima. Indústria de base. É aquela que produz bens
que servirão de base para outras indústrias, como a metalurgia, a indústria química, a fabricação de cimento. Indústria de bens de produção é a indústria de máquinas e ferramentas. Indústria de bens de consumo produz o que o mercado consumidor necessita. Agora nós estamos entrando no setor terciário. O setor terciário envolve a comercialização de produtos, mercados, bancos, administração e o oferecimento de serviços comerciais, transporte, educação, saúde, dentre outros. O setor terciário, atividades que não produzem mercadorias, mas são fundamentais à organização da vida em sociedade e da economia. O comércio, né? O setor terciário, mostrando a segurança, a escola, ateliê, serviços gerais, limpeza pública, restaurantes. Setor terciário no Brasil. Vamos observar aqui. Produto interno bruto, né? De serviço, indústria e agropecuária. Então, nós observamos aqui serviços, 67%. Né? Aqui, 27%, nós vemos quem? A indústria. E 6% nós vimos serviço, agropecuária, né? 6% agropecuária. Vamos lembrar que aqui já entra a questão de tecnologia, né? Então, a mão de obra reduzida aqui, certo? Muito bem, então agora nós vamos dar uma olhada na atividade, tá? Que a questão número 1, só 2 atividades para vocês dentro desse vídeo, mas eu preciso que vocês deem uma olhada lá no capítulo de vocês, no capítulo 18, tá? Que nós estamos entrando falando sobre a população economicamente ativa, tá bom? Número 1, explique o que é silvicultura. E a número 2, a população economicamente ativa de um país se distribui em 3 grandes setores de atividades. Quais são? Vocês podem olhar no livro, mas também pode aqui no vídeo mesmo, tá? Vocês terão essa resposta. Lembrando que sobre essas atividades, essas 3 atividades aqui, nós aprofundamos um pouquinho em cada uma delas, certo? Ok. Até a próxima.